A garota salvou uma milionária de um acidente de carro. No dia seguinte a polícia chegou à casa dela e... A madrugada envolvia a cidade em um silêncio profundo, rompido apenas pelo som dos passos apressados de Ana. Seus ombros estavam curvados sob o peso de um dia exaustivo no hospital, mas sua mente estava fixa em casa, onde a promessa de um banho quente e algumas horas de descanso a aguardavam. A rua deserta era iluminada apenas pela fraca luz dos postes, criando sombras que dançavam com o vento frio. De repente, um ruído estridente cortou o ar, o som de pneus cantando no asfalto seguido por um impacto ensurdecedor. Ana parou instintivamente, o coração disparado. A poucos metros à frente, uma nuvem de fumaça surgia no meio da rua, onde um carro havia capotado. Mesmo exausta, ela correu na direção do acidente, com os pensamentos em turbilhão. O cenário era desolador. O carro estava de cabeça para baixo, fumaça escapando do motor. Dentro dele, uma mulher de cabelos grisalhos batia freneticamente nas janelas, gritando por ajuda. Ana hesitou por um breve instante, sentindo o cheiro forte de gasolina e ouvindo o som metálico de algo vazando, mas a urgência no olhar da mulher a fez agir. Fique calma, vou tirar você daqui, disse, tentando manter a voz firme enquanto lutava para abrir a porta deformada. O metal cedeu com um estalo, mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. A mulher estava presa, sua perna bloqueada sob o painel. Ana sentiu o calor do motor aumentar enquanto o tempo parecia correr mais rápido. A cada segundo, o cheiro de combustível ficava mais forte. Olhando em volta, Ana percebeu que não havia ninguém por perto para ajudar. Sem pensar em si mesma, reuniu todas as forças para puxar a mulher para fora, ignorando a dor que começava a latejar em seu braço. Com o último esforço, conseguiu afastá-las do carro alguns metros antes que uma explosão iluminasse a noite. Ambas caíram no chão, tossindo e ofegantes. A mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto sujo, apertou a mão de Ana, murmurando repetidamente: "Você salvou minha vida." Mas antes que Ana pudesse responder, a adrenalina que a sustentava começou a se dissipar, e sua visão escureceu. Quando abriu os olhos, estava em uma cama de hospital, o braço direito enfaixado e uma dor persistente tomando conta de seu corpo. Ela tentou se mover, mas uma enfermeira entrou e a impediu. "Você precisa descansar. O que você fez foi incrível, mas você também se machucou." Ana fechou os olhos, exausta. O que mais a preocupava, porém, não era a dor física, mas a oportunidade perdida naquela manhã. O emprego em um grande hospital era a chance de mudar sua vida e ajudar sua família, mas agora parecia estar fora de alcance. Naquele mesmo hospital, em outro andar, a mulher que Ana salvara, Graça, uma empresária influente, recebia a visita de seu filho, Daniel. Enquanto ela narrava a coragem e o sacrifício da jovem enfermeira, Daniel ouviu atentamente, intrigado. "Ela arriscou tudo por você, mãe? Precisamos encontrá-la e agradecer de alguma forma." O olhar de Graça se endureceu, decidido. "Ela merece mais do que um agradecimento, Daniel. Eu devo a minha vida a ela, e farei o que for necessário para retribuir." E assim, enquanto Ana tentava retomar sua rotina, alheia ao impacto que sua bravura havia causado, Graça e Daniel começavam a traçar planos que mudariam para sempre a trajetória daquela jovem enfermeira. Nos dias que se seguiram, Ana tentou voltar à rotina no hospital local. Embora seu braço estivesse imobilizado, ela insistiu em trabalhar, ignorando os conselhos para descansar. As contas não esperavam, e ela sabia que sua família dependia de cada turno que fazia. Contudo, a explosão da noite do acidente parecia ecoar em sua mente. Sempre que fechava os olhos, revivia o momento em que viu o carro em chamas e o rosto desesperado de Dona Graça. Enquanto isso, Graça, em sua suíte confortável no mesmo hospital, revisava com cuidado os detalhes que Daniel havia conseguido sobre Ana. Sabia que não seria fácil convencê-la a aceitar ajuda, mas estava decidida a tentar. "Ela tem um espírito independente, mãe." "Talvez não queira ouvir sobre gratidão", advertiu Daniel, cruzando os braços. Graça, porém, sorriu de lado, o olhar cheio de determinação. "Eu sei como agir, Daniel. Essa garota precisa de uma chance, e eu vou dar isso a ela."
Uma tarde, Ana foi surpreendida por uma visita inesperada enquanto organizava prontuários no setor de triagem. Quando ergueu os olhos, viu Graça entrando, elegante e decidida. O contraste entre a milionária e o ambiente simples do hospital parecia gritante. Ana ficou imóvel por um instante, sem saber o que fazer. Você deve ser Ana, começou Graça com um sorriso caloroso. Eu precisava vê-la pessoalmente e agradecer. Não tenho palavras para descrever o que fez por mim. Ana, desconfortável, apenas assentiu. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, senhora. Graça se aproximou e segurou a mão da enfermeira. Poucos teriam sua coragem, e eu sei o quanto isso lhe custou. Ana tentou desconversar, mas a insistência de Graça a desarmava. Quando a milionária começou a falar sobre gratidão e retribuição, Ana recuou, dizendo em voz baixa: Eu não preciso de nada, dona Graça. O que fiz não foi por recompensa. Graça, percebendo a barreira, optou por mudar a abordagem. Sei disso, querida, mas me prometa que, se precisar de algo, qualquer coisa, me procure. Ela entregou um cartão e saiu, deixando Ana com um misto de alívio e desconforto. Daniel, por sua vez, observava tudo de longe. Ele se sentia intrigado pela simplicidade e firmeza de Ana, uma força silenciosa que contrastava com o mundo de privilégios em que crescerá. Depois de discutir com sua mãe, decidiu que, se Ana não aceitaria ajuda direta, talvez pudesse criar uma oportunidade para ela sem que percebesse. Dias depois, Ana recebeu um convite inesperado para uma entrevista em um hospital renomado na cidade. A carta explicava que sua experiência e dedicação haviam chamado a atenção da diretoria, mas Ana ficou confusa. Não lembrava de ter enviado um currículo recentemente. Apesar disso, a possibilidade reacendeu sua esperança. No dia da entrevista, Ana usou seu melhor vestido, um modelo simples, mas bem cuidado. Entrou no prédio moderno do hospital com as mãos suando de nervosismo. A recepção era ampla, com um movimento constante de médicos e pacientes. Sentiu-se pequena naquele ambiente, mas tentou reunir coragem. A entrevista foi intensa. Os avaliadores fizeram perguntas detalhadas sobre sua experiência em situações de emergência e sobre sua visão para o futuro na área médica. Ana respondeu com a honestidade que lhe era natural, mesmo sentindo que talvez sua simplicidade não estivesse à altura daquele lugar. Quando saiu da sala, sentia-se aliviada por ter dado seu melhor, mas também insegura sobre o resultado. Naquela mesma tarde, Daniel aguardava notícias da entrevista. Ele não havia contado a Graça sobre sua intervenção discreta, pois queria ver Ana conquistar aquele espaço por mérito próprio. Quando soube que ela havia sido bem recebida pelos entrevistadores, um sorriso involuntário surgiu em seu rosto. Ana, por sua vez, voltou ao pequeno hospital onde trabalhava, tentando não criar expectativas. Sua vida já era uma sucessão de lutas diárias, e ela sabia que qualquer mudança exigiria mais esforço do que podia prever. Enquanto caminhava de volta para casa naquela noite, não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível. A história ainda estava longe de terminar, e novos desafios começavam a se desenhar no horizonte. Naquela noite, Ana voltou para casa com um cansaço que ia além do físico. Sentia o peso das incertezas sobre a entrevista. Seu pequeno apartamento parecia mais apertado do que nunca, e o som de sua respiração era a única coisa que preenchia o silêncio. Enquanto olhava para o teto, uma inquietação crescia. Aquela entrevista poderia ser o início de algo grande, mas e se não desse certo? E se não fosse suficiente? No dia seguinte, enquanto servia o café ao pai, sua mente estava distante. Você está bem, filha? Ele perguntou com a voz fraca. Ana, despertando de seus pensamentos, forçou um sorriso. Só cansada, pai. Nada com que se preocupar. Mas, no fundo, ela sabia que o olhar preocupado do pai captava algo que ela tentava esconder até de si mesma, o medo de continuar presa às dificuldades que a vida lhe impunha. Enquanto isso, Daniel revisava os relatórios do trabalho em seu escritório. Mas sua mente voltava constantemente à entrevista de Ana. Ele tinha acesso às informações do hospital e soube que o desempenho dela havia impressionado os avaliadores.
Ainda assim, havia algo que o inquietava. Não era apenas sobre ajudar Ana a conquistar aquele emprego, era algo mais profundo, algo que ele não sabia explicar completamente. Em um impulso, Daniel decidiu visitar o pequeno hospital onde Ana trabalhava. Ele chegou sem aviso, observando-a de longe enquanto ela organizava medicamentos em uma prateleira desgastada. Sua postura era de cansaço, mas também de determinação. Quando ela o viu, ficou surpresa, sem saber como reagir. Daniel? O que faz aqui? Ele hesitou antes de responder. Queria saber como você está. E, também agradecer de novo pelo que fez por minha mãe. Sei que ela já veio falar com você, mas acho que eu mesmo nunca disse o quanto isso significou para nós. Ana franziu o senho, desconfiada. Eu já disse que não fiz por reconhecimento. Daniel assentiu. Eu sei. Mas às vezes é bom lembrar as pessoas de que elas são especiais. Ana ficou em silêncio por um momento, sem saber o que dizer. A visita dele parecia sincera, mas ela ainda tinha dificuldade em aceitar elogios ou qualquer tipo de atenção. Finalmente, ela suspirou. Eu só espero que sua mãe esteja bem. Isso é o mais importante. Enquanto Ana tentava afastar a conversa, a ligação de um número desconhecido interrompeu o momento. Era o hospital onde havia feito a entrevista. A voz do outro lado informou que ela havia sido selecionada para a vaga. Ana quase deixou o telefone cair, sua respiração acelerada enquanto ouvia cada palavra. Agradeceu com a voz trêmula, tentando conter a emoção. Depois de desligar, Ana mal conseguia acreditar. Daniel, percebendo sua expressão, perguntou curioso: boas notícias? Ela hesitou antes de responder, como se quisesse se certificar de que era real. Conseguiu um emprego no hospital grande. Eu não acredito. Daniel sorriu, genuinamente feliz. Eu sabia que você conseguiria. Parabéns, Ana. Mas ele não mencionou seu envolvimento na oportunidade. Queria que ela continuasse acreditando que aquilo era fruto de seu próprio mérito, o que, para ele, era absolutamente verdade. Naquela noite, Ana contou a notícia para o pai e o irmão. A reação foi de pura euforia. Seu irmão, sempre otimista, pulava de alegria, enquanto seu pai, com lágrimas nos olhos, sussurrou: Você merece isso, minha filha. Estamos tão orgulhosos de você. Apesar da alegria, Ana sabia que esse era apenas o começo de um novo desafio. O hospital era um ambiente competitivo, com padrões exigentes. Ela teria que provar que era capaz, e isso significava redobrar seus esforços. No entanto, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente: esperança. Enquanto isso, Daniel voltou para casa pensando em Ana. A força dela o inspirava de maneiras que ele não esperava. Sua mãe, Graça, notou sua distração e comentou com um sorriso sutil: Acho que essa enfermeira te marcou de um jeito especial, não é? Daniel tentou desviar, mas o olhar de Graça o fez rir. Ela é incrível, mãe. Mais do que qualquer um de nós imagina. Nos dias que se seguiram, Ana iniciou sua nova jornada no hospital maior. O ritmo era intenso, e as responsabilidades, maiores. Mas, apesar do desafio, ela se dedicou como sempre, impressionando seus novos colegas. Daniel, por outro lado, observava à distância, torcendo por ela enquanto tentava entender os sentimentos crescentes que nutria. A história estava apenas começando, com Ana enfrentando novos desafios e conquistas, e Daniel descobrindo que o impacto de Ana em sua vida era muito maior do que ele havia previsto. A primeira semana no novo hospital foi como entrar em um mundo completamente diferente para Ana. As instalações modernas e o fluxo intenso de pacientes exigiam atenção constante e domínio técnico. Tudo parecia maior, mais rápido, mais complexo do que estava acostumada. Mesmo assim, ela não se intimidou. Entre turnos longos e desafios inesperados, Ana se destacou com sua empatia e habilidade em situações de emergência, conquistando respeito entre os colegas e supervisores. Durante uma manhã especialmente agitada, enquanto atendia uma paciente idosa com dificuldades respiratórias, Ana notou um grupo de médicos observando de longe.
Embora sentisse o peso dos olhares, continuou focada, resolvendo o caso com calma e precisão. Depois que a paciente foi estabilizada, um dos médicos se aproximou. Você é nova aqui, não é? Fez um trabalho excepcional. Meu nome é Dr. Leandro, sou o chefe de cardiologia. Precisamos de pessoas como você na equipe. Ana, surpresa, agradeceu educadamente, mas internamente sentia um misto de orgulho e nervosismo. Enquanto Ana se adaptava, Daniel continuava a acompanhá-la à distância, mas agora com mais frequência. Ele buscava desculpas para aparecer no hospital, seja para visitar sua mãe, que fazia check-UPS de rotina, ou para entregar algo a um conhecido. Em um desses encontros, encontrou Ana no corredor, carregando uma pilha de prontuários. Vejo que está cada vez mais ocupada, ele comentou com um sorriso amigável. Ana revirou os olhos, mas não pôde evitar sorrir de volta. Você não parece alguém que se preocupa com a vida de um hospital. O que está fazendo aqui de novo? Daniel fingiu indignação. Será que é tão estranho eu querer saber se você está se saindo bem? Além disso, preciso garantir que você não esqueça como minha mãe é grata por tudo. Nos intervalos raros em que Ana podia respirar, refletia sobre as mudanças recentes. Sentia-se realizada, mas também sobrecarregada. As noites em casa ainda eram dedicadas aos cuidados do pai e às necessidades do irmão, o que pouco deixava espaço para si mesma. A felicidade pelo novo emprego era acompanhada por uma sensação persistente de que sua vida ainda estava à beira do abismo. Enquanto isso, Graça, sempre atenta, planejava uma maneira de ajudar Ana sem invadir sua privacidade. Após muitas conversas com Daniel, ela teve uma ideia. Por que não criamos uma oportunidade para que ela mostre o quanto pode crescer? Não algo dado, mas um caminho que ela mesma conquiste, sugeriu. Daniel concordou, mas sabia que seria difícil convencer Ana a aceitar qualquer coisa que parecesse caridade. Na semana seguinte, uma reunião no hospital trouxe um desafio inesperado. O diretor anunciou que estava iniciando um programa piloto para jovens enfermeiros e médicos que buscassem especialização. A iniciativa ofereceria treinamento intensivo e a chance de assumir cargos mais altos na instituição. Ana, inicialmente hesitante, foi incentivada por colegas a participar. Essa é a sua chance de crescer ainda mais, disse uma enfermeira mais velha, que admirava a determinação de Ana. Quando Ana se inscreveu no programa, foi recebida com entusiasmo pela equipe de coordenação. O que ela não sabia era que Daniel havia usado sua rede de contatos para garantir que a iniciativa tivesse alcance, ao mesmo tempo, deixasse espaço para que Ana brilhasse por mérito próprio. Ele não queria que ela soubesse de sua influência, mas também não conseguia evitar querer ajudar de alguma forma. No primeiro dia de treinamento, Ana enfrentou um teste prático envolvendo um caso de emergência simulado. As decisões precisavam ser tomadas rapidamente, e as condições impostas pelos instrutores eram extremas. Mesmo sob pressão, ela demonstrou foco e habilidade, recebendo elogios diretos do chefe do programa. À medida que as semanas passavam, Ana começava a sentir que estava, enfim, construindo algo maior para si mesma. Mas, em uma noite fria, ao chegar em casa, encontrou o pai em um estado preocupante. Ele havia tido uma crise respiratória enquanto Ana estava fora, e seu irmão não sabia como reagir. Sentindo-se culpada, Ana passou a noite ao lado dele, prometendo a si mesma que não deixaria sua família para trás, mesmo com as novas demandas do hospital. Em outra manhã, enquanto revisava um caso no hospital, Ana recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido: não esqueça de cuidar de você mesma. Seu esforço não será em vão. Sem entender o remetente, ela sorriu levemente, mas sentiu uma estranha sensação de conforto. A ligação entre seu passado e futuro continuava a se desenrolar, e Ana começava a perceber que, embora estivesse conquistando seu espaço, ainda havia muito a enfrentar, tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal. As próximas etapas dessa jornada prometiam revelar muito mais sobre ela mesma e sobre aqueles que estavam ao seu redor. A crise de saúde do pai de Ana foi um alerta que ela não podia ignorar. As noites já eram difíceis, mas agora vinham acompanhadas de uma preocupação constante. Ela começou a dividir as tarefas em casa com o irmão,
mesmo sabendo que ele já estava sobrecarregado com os estudos. James, eu só preciso que você fique de olho nele por algumas horas enquanto estou no hospital. É temporário, prometo. O garoto assentiu, mas o cansaço estava evidente em seus olhos. No hospital, os desafios continuavam a crescer. O programa de especialização exigia dedicação total, e Ana se viu no limite várias vezes. Em uma manhã particularmente difícil, foi chamada à sala do Dr. Leandro, que acompanhava o progresso dos candidatos. Você tem potencial, Ana, mas precisa encontrar um equilíbrio. Não vai conseguir ajudar ninguém se não cuidar de si mesma. As palavras ressoaram, mas encontrar esse equilíbrio parecia impossível. Daniel, por outro lado, notava a mudança no comportamento de Ana. Em uma visita discreta ao hospital, ele a encontrou apressada pelos corredores, o olhar mais pesado do que de costume. Ana, você está bem? Ela parou por um momento, surpresa com a pergunta. Estou, só preciso seguir em frente. Sua resposta foi firme, mas Daniel sabia que havia algo mais. Enquanto isso, Graça se mostrava cada vez mais preocupada com a insistência da filha em recusar qualquer ajuda. Após muitas reflexões, decidiu abordá-la novamente. Ana, sei que você é independente, mas há momentos em que aceitar apoio não é sinal de fraqueza. Ana agradeceu educadamente, mas manteve sua posição. Eu aprendi a resolver as coisas por mim mesma, Dona Graça. É o que sempre fiz. Certo dia, Ana foi escalada para um caso delicado envolvendo um jovem com complicações cardíacas. Durante horas, trabalhou ao lado de outros profissionais, usando cada conhecimento adquirido para estabilizar o paciente. No fim do turno, enquanto removia a máscara e limpava o suor da testa, percebeu o Dr. Leandro observando de longe. Ele se aproximou, estendendo um prontuário. Quero que você lidere esse caso daqui em diante. Tenho confiança em você. A confiança do chefe foi um impulso para Ana, mas também uma nova responsabilidade. Ela dedicou dias ao estudo do quadro do paciente, visitando-o regularmente para acompanhar sua evolução. Um vínculo começou a se formar, e Ana viu naquele jovem a mesma fragilidade que enxergava em seu próprio pai. Ao mesmo tempo, Daniel buscava uma forma de se aproximar sem invadir o espaço de Ana. Certo fim de semana, decidiu deixar um pequeno presente anônimo na portaria do hospital, um livro sobre gestão emocional para profissionais da saúde, com um bilhete simples. Para alguém que carrega o mundo nas costas. Não esqueça de cuidar de si mesma. Ana encontrou o livro em seu armário e franziu a testa, tentando adivinhar quem o enviará. Apesar da dúvida, começou a ler durante os intervalos. As palavras pareciam falar diretamente com ela, e, por mais cética que fosse, começou a refletir sobre as próprias escolhas. As noites em casa continuaram difíceis. O pai de Ana teve outra recaída, e ela passou horas ao lado dele, verificando sinais vitais e ajustando medicamentos. Você sempre foi forte demais, minha filha, ele disse com a voz fraca. Mas é hora de deixar alguém cuidar de você também. As palavras ficaram ecoando em sua mente durante dias. No hospital, a rotina era interrompida por reuniões do programa de especialização. Em uma delas, Ana foi chamada para apresentar um relatório sobre o caso que liderava. Apesar do nervosismo, conseguiu expor seu trabalho de maneira clara e precisa, recebendo elogios dos superiores. No entanto, o que chamou sua atenção foi a presença de Daniel no fundo da sala, sorrindo discretamente. Depois da reunião, Ana o confrontou no corredor. Você estava lá? Ele deu de ombros, fingindo casualidade. Só queria ver como você estava indo. E, pelo que vi, está indo muito bem. Ana revirou os olhos, mas havia um leve sorriso em seus lábios. Os dias passaram, e, enquanto Ana tentava equilibrar os desafios em casa e no trabalho, Daniel começou a perceber que seu desejo de ajudar ia além da simples gratidão. Ele admirava a força dela, mas também temia que, em algum momento, ela desmoronasse. Sem dizer nada, decidiu continuar por perto, observando e aguardando o momento certo para oferecer apoio de forma que ela aceitasse. O futuro de Ana parecia mais promissor,
mas também mais complexo. Suas conquistas eram acompanhadas de novos obstáculos, e a presença de Daniel começava a despertar nela algo que ia além de simples cordialidade. Contudo, ela ainda não sabia como lidar com o que sentia, ou com o impacto que suas escolhas teriam em sua vida e nas de todos ao seu redor. A rotina no hospital começava a se transformar em um turbilhão incontrolável. Ana se tornará uma referência entre os colegas e recebia cada vez mais responsabilidades. Contudo, o peso de liderar o caso complexo do jovem paciente e a preocupação constante com seu pai estavam cobrando um preço. Certo dia, enquanto analisava exames, sentiu uma tontura repentina e precisou se apoiar na mesa para não cair. Um colega notou e se aproximou. Ana, você precisa desacelerar. Vai acabar se esgotando. Ela apenas balançou a cabeça, murmurando que estava bem, mas a verdade era que sentia seu corpo ceder. O ritmo intenso não deixava espaço para pausas, e ela sabia que não podia falhar. Seu trabalho era não apenas sua responsabilidade, mas a promessa de um futuro melhor para sua família. Enquanto isso, Daniel continuava a observá-la de longe, percebendo que a pressão estava deixando marcas visíveis. Durante uma visita ao hospital, ele encontrou Ana no refeitório, sozinha, debruçada sobre anotações. Você já pensou em parar por 5 minutos? Perguntou casualmente, sentando-se à frente dela. Ana ergueu os olhos, surpresa, mas não irritada. Não posso. Quanto mais eu faço, mais parece que ainda há para resolver. Daniel sorriu, mas seu olhar era sério. Você não pode resolver tudo sozinha. Às vezes, a melhor forma de ajudar é reconhecer quando precisa de ajuda. Ela não respondeu, mas aquelas palavras ficaram ecoando em sua mente. Depois que ele saiu, olhou para as anotações, mas as letras começaram a se embaralhar. A exaustão física e emocional estava alcançando um ponto crítico, e ela sabia que algo precisava mudar. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou o pai em um de seus raros momentos de lucidez. Ele estava sentado em sua cadeira, olhando para uma fotografia antiga da família. Ana, ele começou, com a voz rouca, você está vivendo para todo mundo, menos para você mesma. Ela sentiu o peso das palavras. Mesmo com toda a dedicação ao trabalho e à família, havia uma lacuna crescente em sua vida. Algo que ela não sabia como preencher. Mas o que mais a perturbava era o pensamento constante de Daniel e a maneira como ele parecia entender partes de si que ela mesma tentava ignorar. Dias depois, um novo desafio surgiu. O caso do jovem paciente que Ana liderava apresentou complicações inesperadas, e ela foi convocada às pressas para uma reunião de emergência. Enquanto os médicos discutiam alternativas, Ana sentiu o peso da responsabilidade recair ainda mais fortemente. Suas sugestões eram ouvidas, mas havia um receio constante de que algo desse errado. Após a reunião, Dr. Leandro a chamou de lado. Ana, você está fazendo um trabalho excepcional, mas quero que lembre que, em medicina, nem tudo está sob nosso controle. É preciso aceitar isso para seguir em frente. Ela sentiu, mas aquelas palavras não eram suficientes para aliviar sua carga. Na mesma semana, enquanto revia o histórico do paciente no final de um turno, recebeu outra mensagem de texto anônima. Seja gentil consigo mesma. Você é humana, não uma máquina. Ana ficou intrigada, mas sentiu um estranho conforto. Embora não soubesse quem estava por trás das mensagens, elas pareciam surgir exatamente quando precisava ouvi-las. Daniel, por sua vez, lutava contra seus próprios dilemas. Ele queria estar mais presente na vida de Ana, mas temia invadir um espaço que ela tanto se esforçava para proteger. Em uma conversa com Graça, admitiu, ela não deixa ninguém entrar. Mas eu sinto que, se ela continuar assim, vai se quebrar. Sua mãe, com um sorriso sábio, respondeu, às vezes, tudo o que alguém precisa é saber que não está sozinho. Só não desista dela. Na semana seguinte, Ana foi surpreendida com uma visita inesperada enquanto ajustava os registros do caso do jovem paciente. Era o próprio Daniel, trazendo 2 cafés e um sorriso tranquilo. Achei que você pudesse precisar de uma pausa. Ela aceitou o café, sem saber exatamente o que dizer.
Conforme os dias passavam, a presença de Daniel se tornava uma constante discreta. Ele não invadia, mas estava sempre lá, de uma forma que Ana não sabia se rejeitava ou acolhia. Em uma noite particularmente longa, enquanto caminhavam juntos pelo corredor do hospital, Ana parou de repente. Por que você faz isso, Daniel? Sempre aparece, mas nunca tenta me convencer de nada. Ele ficou em silêncio por um momento, depois respondeu: porque eu acredito em você. E quero que você acredite também. A simplicidade de suas palavras deixou Ana sem resposta, mas algo dentro dela começou a mudar. No entanto, antes que pudesse processar seus próprios sentimentos, um acontecimento inesperado abalou tudo. Uma complicação grave no quadro do jovem paciente a colocou diante de uma decisão médica crítica. Era sua primeira grande prova como líder, e os olhos de toda a equipe estavam sobre ela. Ana sabia que sua escolha poderia determinar o futuro do paciente e, talvez, o dela mesma. O caminho estava apenas começando a se desenhar, mas Ana sentia que, por mais desafiador que fosse, não estava mais completamente sozinha. A cada passo, havia algo mais à espreita, esperando para ser descoberto. A pressão na sala de emergência era palpável. O jovem paciente havia entrado em choque. Com a equipe principal fora em outra cirurgia crítica, a decisão cabia a Ana. Sua mente processava rapidamente as opções, as vozes ao redor soavam distantes. Ela sabia que cada segundo contava. Com a confiança que havia cultivado ao longo de tantas dificuldades, Ana instruiu a equipe a seguir um protocolo arriscado, mas que ela acreditava ser a única chance do paciente. Confie em mim, disse, com firmeza. Durante os momentos seguintes, o silêncio só era rompido pelo som dos equipamentos e das instruções precisas de Ana. Finalmente, o monitor cardíaco voltou a mostrar sinais estáveis, e um suspiro coletivo de alívio tomou conta da sala. Dr. Leandro estava no corredor quando soube do desfecho. Entrou na sala e olhou para Ana com aprovação. Você tomou uma decisão difícil e acertou. Isso é o que diferencia alguém comum de um líder. Ana, ainda processando o que acabará de acontecer, apenas assentiu. Mais tarde, enquanto caminhava para casa, percebeu que aquele momento representava algo maior do que apenas salvar uma vida. Era o início de uma nova etapa, uma prova de que ela estava pronta para algo mais. Dias depois, Daniel apareceu no hospital para visitá-la. Soube que você salvou o dia. Está se acostumando a ser uma heroína? Ele disse com um sorriso brincalhão, mas seus olhos demonstravam algo mais profundo. Ana riu, pela primeira vez em dias, mas logo sua expressão ficou séria. Não sou uma heroína. Só faço o que precisa ser feito. Daniel segurou o olhar dela por um instante antes de responder. E é exatamente por isso que você é especial. Ana sentiu o peso das palavras dele, mas desviou, ainda não pronta para enfrentar o que aquilo significava. Ao voltar para casa naquela noite, encontrou o pai sentado com James. Ambos tinham um brilho de orgulho nos olhos que Ana não via há tempos. Você não percebe o quanto já fez por todos nós, disse James, enquanto o pai acenava com a cabeça em concordância. Foi nesse momento que Ana começou a perceber que sua luta não precisava ser solitária. No hospital, Ana foi chamada para uma reunião com a direção. Ao entrar, encontrou o Dr. Leandro e outros membros da administração esperando por ela. Queremos oferecer uma oportunidade única, começou o diretor. Você demonstrou habilidade e liderança além do esperado. Estamos dispostos a financiar sua especialização para que você se torne médica. É uma chance de ir ainda mais longe. Ana ficou sem palavras. Era o sonho que ela nunca havia ousado verbalizar, mas também um desafio assustador. Por que eu? Perguntou, com a voz trêmula. O doutor Leandro sorriu. Porque você já provou que não só tem o talento, mas também o coração. Nos dias que se seguiram, Ana se dedicou a organizar sua nova rotina. Entre os estudos e os turnos, encontrava momentos para estar com sua família, garantindo que eles soubessem que, apesar de suas novas responsabilidades, ela nunca os deixaria para trás. Daniel, por sua vez, tornou-se uma constante em sua vida. Ele não pressionava,
mas estava sempre por perto, apoiando-a de maneiras sutis. Certa noite, enquanto caminhavam pela cidade após um longo dia, ele finalmente perguntou: "Você já pensou no que quer para si mesma, além do trabalho e da família?" Ana parou, surpresa pela pergunta. Após um momento, respondeu: "Acho que nunca me permiti pensar nisso. Sempre houve algo mais urgente." Daniel sorriu, com um olhar compreensivo. "Talvez seja a hora de começar." Com o tempo, os sentimentos entre eles se tornaram inegáveis. Durante um jantar simples em um restaurante pequeno, Daniel confessou o quanto admirava Ana, não apenas pela força, mas pela humanidade que ela exalava. "Você me mostrou o que realmente importa na vida", disse ele, segurando a mão dela. Pela primeira vez, Ana sentiu que podia baixar a guarda e permitir que alguém estivesse ao seu lado de verdade. Alguns anos depois, Ana estava no palco de um auditório lotado. Tinha concluído sua especialização e fundado a organização Raio de Esperança, que oferecia atendimento médico gratuito às comunidades mais carentes. Ao lado dela, Daniel, agora seu marido, e James, que se tornara engenheiro e ajudava na gestão da organização. Enquanto contava sua história, Ana olhou para a plateia emocionada. "Eu comecei como uma enfermeira que acreditava apenas em trabalhar duro. Mas ao longo do caminho, aprendi que aceitar ajuda e confiar nas pessoas também é uma forma de força. Hoje, estou aqui porque nunca desisti e porque tive pessoas ao meu lado que acreditaram em mim." Aplaudida de pé, Ana sentiu uma onda de gratidão. Sua jornada havia sido marcada por desafios, mas também por momentos de amor, superação e coragem. Naquela noite, enquanto segurava a mão de Daniel, soube que, finalmente, estava exatamente onde deveria estar. Obrigado por assistir a esta história emocionante. Se você se sentiu inspirado, curta, comente e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer a jornada de Ana. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias incríveis como esta. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!